Bom dia, meus amigos produtores, especuladores, entusiastas do mercado de commodity. Hoje, domingo, dia 28/7, último final de semana de julho de 2024. Vamos fazer a nossa análise, né, nosso resumo semanal ali de como se comportou as commodities. Eu pretendo gravar em um vídeo só, tá bem? Todas as commodities. A gente iniciou assim, depois fez a experiência de colocar em vídeos separados, mas não sei se tem rendido bons frutos, às vezes dá até mais trabalho. Procurar simplesmente ser bastante claro e objetivo nas análises de cada uma das commodities, tá bem? Então, sem mais delongas, vamos seguir aqui primeiramente com a soja. Soja que na semana atual fechou a semana com uma valorização de 0,96%, apesar de, né, se vocês observarem bem, o candle, né, a barra da última semana, esta barra é uma barra vendedora, né, porque abriu com seus preços ali em 23 com 17 e fechou a semana em 23 com 0,7, então aí com 10 centavos de dólar de queda, mas abriu com um gap de alta, né, em relação à semana anterior, né, que havia fechado então os seus preços ali em 22,85, depois abriu semana, né, lembrando ali 23 com 0,7, mas fez uma movimentação bastante importante quando a gente desce para o gráfico diário. A gente vê que a semana foi iniciada com gap, né? Então a semana anterior fechou aqui, tá? Para ficar muito claro, essas barras mais escuras, os fechamentos dela se dá abaixo, né? Na parte inferior dessa parte que a gente chama de corpo. Então o fechamento da semana foi nessa região. Abriu com gap de alta, trabalhou ainda 2 dias, assim, com uma tendência micro, né? 2 pregões de alta, testou essa média importante para o mercado, a média de preços do último mês, tá? Testou aquela região, depois abriu com gap de baixa, tentou novamente romper aquela região, não teve forças, né? Deu inclusive nesse candle 137 um sinal de baixa que foi ativado, deu um susto em quem, vamos dizer, entrou na ativação desse sinal de baixa, tá? Chegou bem próximo, inclusive ali o stop estaria acima desse topo, e depois na sexta-feira fechou com uma queda de 3% praticamente, 2,99% de queda, voltando a trabalhar ali com seus preços próximo dos 23 dólares a saca, tá? Então seguimos ainda na expectativa de soja, né, na semana que a gente começa hoje, hein, amanhã de forma útil, né, como dia útil, o toque na região dos 22,5. Aqui é uma região para se ficar atento. Eu esperava que esse pullback que ela fez nessa semana atual, né, acontecesse só depois desse toque. Então agora ela pode passar reto essa região aqui, mas ainda, né, é uma região que pode ser realmente testada, fazer um pullback um pouco mais amplo até os 24 dólares a saca para depois buscar os 20 dólares, tá? Mas soja concretizando aquela análise que a gente havia feito, né, de uma tendência macro de baixa e depois que rompesse aquele fundo, uma aceleração da queda desse preço, tá bem? Então, ainda concretizando isso para soja, a recomendação, vamos dizer, de maneira geral, para aqueles que a gente não atende, é fazer uma trava, né, nem que for aí na sua cerealista, na tua região, né, às vezes com trading, de uma parte da tua lavoura, né, da tua expectativa de colheita, e para aqueles que a gente trabalha, né, a gente tem entrado em contato para acompanhar o base e montar uma estratégia, tá? É bastante importante. A soja está em tendência de baixa no cenário macro. A tendência é que ela venha cair até os seus 20 dólares. A gente consegue proteger esse preço e trabalhar, né, nessa janela de tempo entre a entrega da soja ali em meados de abril, maio do ano que vem. A gente consegue trabalhar esses preços, né, para tirar o risco dessa queda, tá? Eu fiquei nessa semana que se passou de gravar um vídeo com alguns produtores rurais,
no meio da semana. Foi uma semana bastante tempestiva, eu não consegui fazê-lo, mas eu quero trocar uma ideia com vocês. Mas de antemão, né, antes de tentar explicar, desenhar como funciona essa hedge agrícola, o hedge não é assumir riscos para conseguir um preço melhor, para, sei lá, especular no mercado. É justamente o contrário disso, tá? É tirar o teu risco, né, o inerente à tua atividade. Se tu precisa da commodity, a alta dos preços, se tu produz a commodity a baixa dos preços, a gente tirar primeiro esse risco para que a gente então possa trabalhar nessa janela de tempo com já o risco mitigado, trabalhar pelo menos a sustentação, né? Eu consegui travar soja, por exemplo, nos US$ 23. Então vamos acompanhar o dólar, já que a soja é cotada em dólar, para que a gente consiga pegar o dólar mais alto possível e conseguir travar ali um bom preço, né? Então, depois a gente vai tratar isso nos pormenores, mas muitos às vezes vêm me procurar e um pouco preocupado, a gente tem que assumir esse risco. Não, é o contrário, a gente tirar o risco, tá? Inerente aí à tua atividade, dois riscos, né? Porque aqueles que travam 100%, por exemplo, daquilo que planta, ele corre o risco de não conseguir colher a expectativa dele, depois sofrer um washout, né? Ou ele fazer de uma parte e haver um boom das commodities, como aconteceu ali, principalmente no último, mais forte, né, em 2020, e ficar a ver navios, né, não conseguir participar da alta dos preços, ou deixar o preço em aberto esperando essa alta e os preços caírem, e às vezes não conseguir custear o próprio plantio, né? Então, com o mercado financeiro, a gente consegue tirar o risco, né, de deixar dinheiro na mesa, todo o dinheiro na mesa, claro que a gente o mercado também não vai nos fornecer uma bola de cristal, mas conseguir participar da alta sem ficar sujeito à baixa, basicamente isso, tá bem? Então vamos para o milho, tá bem? Milho, na semana retrasada, deu sinal. Semana passada a gente tratou de falar dele novamente, né? Ele deu até chances de uma reentrada ali, trabalhou. E na semana atual, na semana que passou, né, ele já acelerou ali seus preços, fechou com uma alta de 3,28%. Chegou a trabalhar um pouco acima disso, tá? Chegou a trabalhar em 62,50. A expectativa é que ele venha romper essa região dos 64 e testar aqui mais acima nos US$ 70, tá bem? Se ele não conseguir romper essa região, a tendência de baixa estará muito forte e os preços devem romper esse fundo e sendo aqui também uma região bastante importante para esses preços, ele deve vir e romper essa região aqui, senão a gente também deve ver esse fundo sendo rompido, tá? É uma região bastante importante para o milho e não deve ser para que ele inverta a tendência para alta, não deve ser uma região simplesmente testada, mas testada e posteriormente rompida, tá? Se não conseguir romper esse topo, vai romper o fundo. Então, com aqueles que a gente trabalha como comprador de milho, foi recomendado, estamos posicionados na compra do milho para buscar essa região dos R$ 70 a saca, tá bem? E chegando ali naquela região, a gente ficar bastante atento ao comportamento desses preços para observar se haverá o rompimento. E aí a gente teria então o milho voltando aos patamares de R$ 100, tá? Mas precisa primeiro romper essa região aqui. Se ele não conseguir romper, a gente deve ver o milho aí na casa dos, eu não lembro agora, R$ 40 a saca, tá bem? Então, a tendência no curtíssimo prazo, de alta para o milho, até alcançar os R$ 70, depois fazer a observação de algum padrão de venda, se posicionar para quem precisa de um milho mais caro, porque a gente teria um milho com seus preços bem mais abaixo, né? Uma queda bastante agressiva, né? Em percentual, a gente consegue mensurar aqui, a gente estaria falando do milho buscando uma queda de 45%.
Claro, isso já num prazo maior, tá? Mais ou menos o tempo que levou essa última queda aqui, tá? Então, a gente consegue mensurar mais ou menos uma queda aqui em 185 dias, tá bem? Seria a expectativa para ele buscar os R$ 40 a saco. Olhando os fundamentos do milho, a ideia é que ele venha romper essa região dos 70 e voltar, sim, para os R$ 100, tá? Mas eu gosto de trabalhar sempre com análise do preço. Ele consegue se antecipar aos fundamentos, tá? E a ideia agora é acompanhá-lo até os R$ 70, tá bem? Depois que ele chegar ali, a gente conversa então sobre os padrões que ele estará fazendo. Perfeito? E o boi gordo? Boi gordo, nós temos conversado sobre essa dificuldade, né? Da análise do boi gordo, porque ele está trabalhando ainda numa lateralização. É, volume começou a entrar, mas já saiu novamente o volume do boi gordo. Na semana atual fechou com uma queda, mas uma queda de 0,64%, não conseguiu avançar de forma eficiente os seus preços, não conseguiu romper aqueles 236, que é uma região bastante importante agora. Eu gostaria que ele rompesse de uma forma mais, claro, sem desejar a queda dos preços do boi gordo, mas para que eu tenha um bom sinal, né, para proteger aqueles a quem assessoramos e a vocês, né, que fazem parte aí do nosso público, né, que ainda tem aí uma recomendação, claro, de uma maneira geral, mas para que a gente tivesse um padrão mais claro, seria importante ele romper de forma mais agressiva, né? Fechar a semana próximo da mínima, um candle, não precisa ser um candle, né, que joga já, seus preços estão aqui abaixo, mas que fechasse lá na região dos 233, aqui nessa região mais ou menos, e depois fizesse um pullback e deixasse um sinal mais claro de venda, mais ou menos nessa região, para que a gente conseguisse travar ele alto novamente, mas com um padrão mais forte, uma definição do mercado, né? Então, um rompimento mais ou menos assim, para ele voltar aqui e a gente conseguir fazer uma trava ainda aqui nessa região mais alta em 242, mas com uma certeza maior de que ele vai buscar no curto período de tempo os R$ 210. Não tem acontecido, ele tem caído, mas de uma forma bastante preguiçosa, gradativa, e isso prejudica bastante a leitura, né? E inclusive a estratégia, porque se nós formos montar estratégias com opções, a gente tem um prazo, né? A gente procura mensurar um prazo para aquela estratégia, e o boi gordo tem dificultado muito isso por falta de movimentação. Ele até caiu, né? Se a gente pegar aqui de meados da congestão, o meio dessa congestão seria 251, ele chegou a fechar a semana em 239,50, então já é um valor consideravelmente interessante, né? Mas não tem facilitado a leitura. Ou que ele fizesse um falso rompimento e já imediatamente rejeitasse esse movimento para que a gente pudesse pelo menos ter um reteste aqui nos 260 e, quiçá, finalmente ele alcançar o que a gente está esperando agora aqui em 269 até 279, essa região de 10 pila aqui, ele buscar liquidez nessa região seria bastante interessante para a gente. Então, leitura ainda para o boi gordo bastante complicada, muito ruim de se ler, tá bem? Ah, partimos então para o dólar, né? Dólar que lá embaixo, né, nos 4,89, nós orientamos vocês espectadores aí para que se posicionassem, né, aqueles que precisassem de um dólar mais baixo para se proteger da alta do dólar. Ele conseguiu bater acima da região que a gente havia mensurado, né? A gente falou dessa região aqui de resistência, que ficava dentro ali dos 5,54, chegou a passar um pouco, fez o que a gente chama de sweep, né? Buscou liquidez aqui em cima e a expectativa era que o dólar viesse a buscar essa região de demanda ou de suporte aqui abaixo no 5,20, com a entrada ali no 5,20.
mas a tendência está tão forte, tá? Né, para a alta do dólar, né, algumas pedaladas fiscais, alguns comentários infelizes do nosso governo prejudicou aí ah, o dólar, né? A expectativa não tem sido interessante. Grandes economistas aí já falam de saudades aí no curto prazo, a gente ficar com saudade do dólar a 5,60. E nós temos então o fechamento do dólar, que chegou a fazer um repique, fez um sinal de venda extremamente belo, tá? Bastante importante, buscando liquidez e tudo, mas rejeitou o pullback, tá? Depois de estocar ali os 5,88, 38, ele rejeitou o pullback e está quase já nos 5,71, que foi o último topo que ele fez, o rompimento desse topo. É, a gente tem liquidez, tá? Para o dólar testar novamente os R$ 6. Eu não acredito que ele venha a parar antes dos R$ 6. Caso ele venha romper em definitivo, a gente pode ter, às vezes, a gente vai ter provavelmente essa semana o teste do 71 e na semana que vem, né? Então, uma definição, creio eu, porque se ele pode rejeitar, né? Fazer às vezes aqui um topo duplo no 71, rejeitar e aí sim buscar o pullback no 5,20. Mas se ele não fizer de forma agressiva, né? Entrar na agressão vendedora ali no 5,71, o dólar deve vir testar sim os R$ 6, tá bem? Para quem precisa se proteger de um dólar alto, é importante se proteger agora, tá? Para quem precisa de um dólar alto, eu acho interessante a gente ficar atento, tá? Para esse novo teste ali no 5,71. Se não houver uma agressão vendedora ali, então deixar aí aberto o dólar para tentar os R$ 6, tá bem? Agora vamos para o trigo. O trigo, que chegou da uma semana pelo menos de esperança para uma reversão da tendência, rejeitou essa pequena esperança que ele nos deu ali, tá? Essa região aqui de demanda já foi rompida. Essa região mais aqui abaixo, ela já havia sido testada, tá? E não conseguindo romper esse topo, ela não deve funcionar aqui como suporte para essa região, tá? A expectativa do milho, então, do trigo, continua para aquela queda, que era de 22%, agora, sendo na última semana já uma queda, já fez uma queda aqui importante. O trigo está de 2,65%. Então, a expectativa agora é que ele venha cair mais 15, 16% para chegar nessa região mais aqui abaixo, tá? O trigo, então, fechou ali nos 523 e a expectativa é que ele venha entrar aqui nos 448, tá bem? Bastante importante também fazer a trava do trigo para quem ainda está exposto a ele. Há uma queda, uma expectativa de queda de mais 15% para ele testar essa região aqui, tá bom? Chegando ali, a gente faz uma nova leitura, tá? É uma região importante para o trigo. Pode ser que dali ele venha fazer um pullback até essa região dos 536 novamente, né? Dificilmente ele vai passar reto aquela região ali, tá bom? Um bom restinho de domingo, né, a todos. Uma boa semana aí de trabalho. Se tiverem dúvida, peço que deixem aí nos comentários, nos busquem ali no grupo, né, ou de maneira particular. Considere se inscrever no canal, deixar o seu like, né, o seu joinha e enviar para aqueles que precisam dessas leituras, tá bem? Um abraço a todos e até semana que vem, se Deus quiser.